Boa noite, minha gente. Vamos aqui comentar um pouquinho sobre territorialização. Uma pequena revisão. E para a gente começar a falar sobre territorialização, a gente tem que definir o que é a territorialização. É um processo de reconhecimento das necessidades da população de uma determinada área. Ela é isso. E para que ela serve? Ela facilita a alocação de recursos. Por que ela facilita a alocação de recursos? Quando eu sei os problemas específicos de uma região, eu consigo solucionar aqueles problemas específicos. Ou seja, eu não preciso ficar mandando vários remédios para tentar resolver todos os problemas. Não. Tem uma incidência maior de problemas e eu vou mandar remédios específicos e soluções específicas para solucionar essa maior incidência. E aí resolver esse problema maior. Isso é territorialização e é para isso que ela serve. E aí a gente entra nas 4 etapas territorialização. Como eu disse no começo do vídeo, a territorialização é um processo. Se é um processo, existem fases a serem cumpridas. A primeira fase é o reconhecimento territorial. Ou seja, eu vou delimitar essa área e vou identificar os problemas dessa área. O segundo passo é o diagnóstico territorial. Nessa fase, eu vou coletar dados para saber o que é que eu preciso mandar para essa região. Na terceira etapa, a gente vai ter a análise territorial. Que agora que eu tenho esses dados, eu vou analisar direitinho para entender como ajudar aquela população. Aí vai ter a quarta etapa, que vai ser o planejamento das ações. Gente, aqui eu errei, tá? Não é análise territorial, não. É análise situacional. Eu vou entender como é a situação daquela região. E aí vai envolver fatores ambientais e determinantes sociais. Vamos colocar assim, fatores ambientais, condição de moradia. Eu vou botar só fatores ambientais e determinantes sociais. Que é educação, saúde, lazer, emprego. E planejamento das ações, né? Eu vou planejar as ações para ajudar esse território. Como é um processo, ele é dividido nessas 4 etapas que eu encontrei. E além disso, eu vou ter também
quatro ferramentas para utilizar, que a gente chama de instrumentos, né? Os quatro instrumentos da territorial. E quais são esses quatro instrumentos? O primeiro é o mapa do território. E para que é que serve esse instrumento? Para delimitar geograficamente e identificar as condições de vida, de saúde, aliás, identificar as condições de saúde desse território delimitado geograficamente. Depois do mapa do território, vem as ferramentas de georreferenciamento. Nome bem bonito, né? Georreferenciamento. E ele vai servir para nos dar uma visualização espacial desses dados. Ou seja, no mapa eu vou enxergar esses dados visualmente. E no terceiro ponto, eu vou ter as fichas de registro individuais e de familiares. E o que é que eu vou fazer nessa parte? Aqui eu vou fazer uma coleta minuciosa dos dados dos meus pacientes. E na quarta etapa, eu vou ter os indicadores. O quarto instrumento são os indicadores sociais e de saúde. Inclusive saúde, né? Tô precisando. Engraçado. Indicadores sociais de saúde, que vai determinar o perfil econômico daquela população, socioeconômico daquela população e que era mesmo? E a acessibilidade aos serviços de saúde. Vou dar um pause aqui só para mudar aqui uma carinha desse resumo. Pronto, minha gente, agora que eu já deixei mais aesthetic, eu vou diferenciar mapa falante. Mapa falante é diferente do mapa
do território. Por quê? O mapa falante é uma percepção subjetiva da realidade. Não, pera. É uma percepção subjetiva dos moradores e profissionais acerca da realidade. E o que foi que eu entendi com isso? O mapa falante, por exemplo, se é uma percepção subjetiva, eu posso estar numa área que é totalmente degradante e entender como se fosse uma área suficientemente boa para mim, que eu gosto de morar lá. Por exemplo, nosso UBS é nas Malvinas. Antigamente, lá era muito mais perigoso. Hoje ainda é, né? Mas antes, lá era muito mais perigoso. Aí o morador daquela região, um mais velho, por exemplo, pode ter uma percepção subjetiva que lá é seguro. Porque ele é um ancião e as pessoas não fazem nada com ele, alguma coisa assim. E eu, como sou novo, por morar lá, eu posso ter uma percepção que lá não é seguro. Isso é um mapa falante, é uma percepção subjetiva. É a opinião daquela pessoa sobre aquele território. E o mapa do território é uma percepção objetiva. Aqui eu mexo com dados. Ou seja, se eu tenho dados, aliás, para resumir, abre aspas, contra fatos não há argumentos, fecha aspas. Ou seja, se eu tenho dados, os dados revelam as condições daquele território. E esse é o mapa do território. Acho que é isso. Galera, dei um check aqui e percebi que eu não falei sobre área e microárea. A área é o espaço onde aquela UBS vai trabalhar. Ou seja, a UBS vai ter o seu atendimento primário, o atendimento básico, e vai atender uma região de 2.400 até, no máximo, 4.000 habitantes. Essa é uma área que uma UBS pode ocupar. Mais que isso, tem que fazer outra UBS. E aí a gente vai ter a microárea. Que é a área ao qual os agentes comunitários de saúde são responsáveis por fazer as visitas domiciliar. Ou seja, cada agente comunitário de saúde vai ter até 750 habitantes. Qual é a vantagem da microárea acima da área? Na microárea eu vou ter uma população mais homogênea, eu vou ter uma população mais parecida e com problemas mais parecidos. E aí vai ser a função do agente comunitário de saúde coletar esses dados e fazer a intermediação, fazer o elo entre o governo e a população. Ou seja, coletei os dados da população, fiz visitas domiciliares, percebi as necessidades, mandei para o governo. O governo manda o que eu preciso para solucionar o problema dessa população. Então a gente coloca aqui que é um perfil mais homogêneo. Perfil mais homogêneo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Aqui foi uma questão que eu não tenho, né? Que eu tenho que saber qual a diferença histológica entre o duodeno e o estômago. Não tem nada a ver, né? Mas eu vou falar. No duodeno eu vou ter os enterócitos, que para quem comprou o meu resuminho, o meu guia de estudo pré-prova, percebeu lá que o enterócito ele vai ter as microvilosidades que se assemelham com escovinhas, né? Com escovas de dente. Que na verdade não são escovinhas, né? São as microvilosidades que facilitam a absorção de nutrientes.
E no estômago eu vou ter mais células mucosas, células caliciformes, para produzir muco e proteger o estômago do ácido clorídrico. Acho que é isso que eu tinha para falar. Se você quiser tirar o print, a hora é agora. E até logo. Valeu!